Olá, paz e bem. Estamos iniciando aqui pelo canal do YouTube da Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil, em parceria com a Web Rádio Santo Antônio, a Ciranda Franciscana. Este espaço onde, através da internet, onde através da conexão e de vários lugares do Brasil e além do Brasil, nós queremos formar uma grande ciranda em torno de um tema específico a ser conversado, refletido e trabalhado. Tradicionalmente, você já pode ter ouvido os podcasts da Web Rádio Santo Antônio com diversos temas que foram produzidos ao longo dos últimos 3 anos. Pois é, eles estão de volta com um formato diferente e para lançar uma nova temporada, nós queremos propor para você a reflexão acerca da campanha da Fraternidade 2023. Serão vários episódios onde, a partir do ver, do iluminar e do agir, nós queremos mergulhar como igreja em uma reflexão concreta para este tempo quaresmal. E neste primeiro episódio, nós queremos já dar as mãos com 2 irmãos que vão nos ajudar muito na reflexão. Inclusive, vou deixar que eles se apresentem neste momento. Boa tarde, Frei Roberto. Boa tarde, bom dia, boa noite, quem nos vê aí, né, no futuro também. Paz e bem, meus amigos, minhas amigas. É um prazer estar com vocês nesse espaço de diálogo sobre um tema que é tão urgente para a nossa mobilização de ações concretas para a superação da fome e da dor do nosso país. Então, estou muito feliz de estar com vocês nesse espaço, que já era famoso de muito tempo, já vi falar muito bem desse espaço. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Frei, muito obrigado a todos que participam dessa ciranda e que se dão as mãos na construção dessa fraternidade. A minha saudação de paz e bem a todos vocês. Eu sou o Padre Jean Paul, sou padre da Diocese da Campanha, no sul de Minas Gerais, e estou servindo aqui na CNBB como assessor do setor de campanhas, portanto, como responsável na construção da reflexão destas campanhas da nossa igreja no Brasil, a campanha da fraternidade e a campanha para a evangelização. A campanha da fraternidade, como o próprio nome diz, é uma campanha, ou seja, é um esforço concentrado de todos os agentes da igreja no Brasil para a conversão e a construção da fraternidade. Há 60 anos, a campanha da fraternidade existe no Brasil no tempo da Quaresma. E por que no tempo da Quaresma? Porque ela é uma campanha para a conversão. Sempre a campanha da fraternidade nos apresenta um tema que exige de nós conversão. Não apenas conversão pessoal, mas, sobretudo, conversão comunitária e social. Nós queremos um mundo novo. Nós queremos começar aqui um mundo novo que nós experimentaremos em plenitude no céu. A campanha da fraternidade é uma campanha evangelizadora e é uma campanha de conversão. Por isso, o seu lugar é o tempo da Quaresma. A gente entende que, para a igreja, o tema da fome é muito preocupante, porque esta é a 3ª campanha da fraternidade que se reflete sobre esse tema, né? Que reflete sobre o tema da fome no nosso país, né? O que a gente poderia falar mais sobre esta preocupação da igreja, sobre esta campanha trabalhando novamente esse tema? Pois é, a 3ª vez. A primeira vez foi em 1975, a segunda vez em 1985, e agora, 38 e 48 anos depois, 2023, nós voltamos a esse tema que parecia estar resolvido no nosso Brasil. Depois daquelas 2 campanhas da fraternidade, depois da volta da democracia ao nosso Brasil, parecia que nós estávamos no caminho da superação da fome. Havíamos até saído do mapa da fome da ONU, mas recentemente
nós voltamos a figurar como nação nesse terrível conjunto de países onde a fome assola a sua população. É por causa disso, porque nós estamos de novo no mapa da fome, porque a fome é um escândalo no Brasil, que produz alimentos para todo o mundo, que nós voltamos a este tema. Nós precisamos sair do mapa da fome. Nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos extirpar do nosso meio a fome como instrumento de morte. A fome é um instinto natural, poderoso, de sobrevivência. Um instinto dado por Deus, um dom dado por Deus a todo ser vivente, para que ele preserve a sua própria vida. Mas na nossa sociedade humana, na nossa sociedade brasileira, a fome passou de um instinto de sobrevivência a um instrumento de morte. Por isso nós precisamos nos converter. Nós precisamos fazer, a partir da motivação do Evangelho, que a fome volte a ser no meio de nós apenas um instinto de sobrevivência. O Eduardo, logo de início, quando a gente abre o documento base, inclusive numa linguagem bem acessível e assim, muito saboroso de se ler, na parte do ver, logo no início, traz um versículo onde mostra justamente essa posição, essa ação de Jesus de ver a multidão que estava com fome, com suas dores, e sente compaixão delas, cura as suas feridas, enfim, sacia as suas necessidades. Essa atitude do ver de Jesus nos convida também, nessa primeira parte do texto base, a ver também a realidade da fome do Brasil. Eu faço agora, logo de início, uma pergunta bem aberta para você. Como você vê a realidade da fome no nosso país hoje? Frei Roberto, esse é um tema que é uma urgência hoje para nós, porque, de fato, só não vê quem não quer a fome, né? A fome, ela é um índice muito grave que nós estamos vivendo no nosso país. O texto base na área do ver, né, o texto base da campanha da fraternidade desse ano já vai mostrando para a gente um pouco de o que aconteceu com o Brasil para nós cairmos na realidade da fome. E eles mostram que em abril de 2022, apenas 41% dos domicílios brasileiros tinham seus moradores com segurança alimentar. Então você pensa em todas as casas do Brasil, só 42% estão com segurança alimentar. Então nós temos aí 58% de pessoas vivendo com algum nível de insegurança alimentar. Os níveis de insegurança alimentar são muito importantes para que a gente saiba que existe o convívio com a fome em diversas perspectivas. A primeira é você ter a possibilidade de trabalhar e conseguir comer. Mas você tem a possibilidade de trabalhar hoje, você não sabe se é amanhã que você vai estar trabalhando. Muita insegurança do trabalho. Então faz com que essas pessoas estejam, de fato, nessa insegurança alimentar. Já outras pessoas que convivem, de fato, com a fome, que é 15% dessas pessoas, totalizando 33 milhões de pessoas que enfrentam a fome todos os dias em nosso país. E se a gente pega a palavra F da frase, da palavra fome, pega a letra F e pega a última letra da palavra fome, E, a gente junta essas duas, dá a palavra fé. Essa brincadeira com a palavra que eu quero fazer com vocês agora é justamente que é da fé dessas pessoas todos os dias de colocar algum alimento na barriga que nós estamos vivendo esse cenário de 33 milhões de pessoas todos os dias, ou seja, todos os dias as pessoas estão passando por essa situação. O Aldir Blanc, que é um famoso cantor brasileiro, ele falava, né, a fome tem que ter raiva para interrompê-la. O que é a raiva da fome, né? Nós estamos propondo uma campanha da fraternidade que conversa fraternidade e fome, mas não se dá para ser fraterno passando fome, né? Talvez seria o nome correto fraternidade contra a fome, né? Como nos propôs até o padre Júlio Lancelotti, né?
É preciso pensarmos como a gente acaba com a fome de uma maneira como uma grande ação de solidariedade no Brasil. E a gente vai cada vez mais ouvindo os relatos terríveis da fome. Agora, a sua pergunta é, mas por que o Brasil está chegando na fome, né? Como é que a gente chegou nessa situação de fome? E há 75 anos atrás, lançava no Brasil um importante geógrafo brasileiro um livro chamado Geografia da Fome. Josué de Castro é o nome dele. Josué de Castro escreveu há 75 anos atrás um texto que buscava fazer a trajetória da alimentação, da nutrição e da produção do acesso de consumo de alimentos no Brasil. E ele nos ajudou a entender, com a geografia da fome, a construir um olhar sistêmico sobre a fome. E assim identificar avanços e retrocessos no processo de garantia do direito humano à alimentação. É só a gente olhar, se esse livro tem 75 anos, foi escrito em 1946. Até 1946, a fome não era falada, não era escrita em nenhum lugar, por isso que é um marco o texto dele. Mas só em 1948 foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que falava lá no artigo 25, toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive a alimentação. Então, o nosso mundo, esse que está aí tão fragilizado pela violência, pela fome, pelas misérias, só há 74 anos atrás, ele reconheceu que todo ser humano tem direito à alimentação. Mas a fome sempre foi uma realidade persistente e hoje, com toda a tecnologia, com todo o avanço econômico e político que nós temos, a fome ainda bate na porta de muitas famílias. E se a gente não tomar cuidado, ela fica invisível a milhares de brasileiros. Por isso que a gente precisa se mobilizar cada vez mais, né? Enquanto nós fazemos jejum na quaresma voluntariamente, há uma multidão de irmãos e irmãs nossos que vivem um permanente jejum não voluntário, obrigado pela situação. Segundo o segundo relatório sobre vigilância e segurança alimentar e nutricional no Brasil pós-Covid, desenvolvido pela Rede de Pesquisa em Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional no Brasil pós-Covid, nós temos no Brasil, no primeiro trimestre de 2022, 33,1 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave, que é o que nós chamamos de fome. São 15,5% da nossa população. Esse dado deve nos incomodar, e ele de fato nos incomoda. A muitos leva à negação, a outros leva ao compromisso. A nós, cristãos, movidos pelo Evangelho de Jesus Cristo, esse dado alarmante de 33,1 milhões de famintos no Brasil deve nos levar a um compromisso renovado com a superação da fome. Mas, desejando ver a realidade da fome, nós temos que nos perguntar pelas suas causas. Por que é que o Brasil, sendo o celeiro do mundo, produzindo alimentos e batendo permanentemente recordes de exportação de alimentos, tem 33,1 milhões de famintos? Há muitas causas. Há causas muito antigas, como essa primeira causa que eu quero apontar para vocês. Nós temos no Brasil, desde a sua colonização, uma estrutura fundiária injusta. Traduzindo isso em miúdos, o que é que isso significa? Significa que desde a colonização do Brasil, a distribuição da terra nunca foi justa. Enquanto nos países de antiga colonização, como os países europeus, a terra foi distribuída por todas as famílias que faziam parte daquela nação nascente, no Brasil, a terra foi dividida em 15 fatias.
Nós aprendemos isso no ensino fundamental e parecia uma coisa muito tranquila, as capitanias hereditárias. Mas o que eram as capitanias hereditárias? Eram o início dessa estrutura fundiária injusta que é a raiz de toda a desigualdade do Brasil. A terra no Brasil foi dada a 15 capitães. Ao restante da população, sobrou entre ser meeiros desses capitães ou ser escravos desses capitães. A grande maioria da população do Brasil nunca teve acesso à terra para produzir, para trabalhar, para ganhar o sustento com o suor do seu rosto. E essas capitanias eram hereditárias. Essas capitanias vêm, nestes 500 anos, passando de pai para filho, com mudanças. Claro, há muitos outros acessos à terra, mas a injustiça ainda permanece enraizada na distribuição da terra no Brasil. Outra causa, agora vindo mais para os nossos tempos, são o desmonte das seguranças trabalhistas. Nós vemos nos últimos anos no Brasil um processo chamado de uberização do trabalho, por causa do Uber, né? O que é a uberização do trabalho? É a substituição do trabalho formal, com carteira assinada, com garantias do INSS e tantas outras, por um trabalho informal ou por um trabalho semiformal. Um trabalho onde não está claro quem é o patrão, quem é o empregado, mas está muito claro que o trabalhador está entregue à sua própria sorte. Se algo lhe acontecer ao seu trabalho, o Estado não vai lhe oferecer garantias, não vai lhe oferecer apoio, não vai lhe oferecer socorro. Essa insegurança trabalhista ecoa diretamente na insegurança alimentar. Uma terceira causa da fome é também a política de desvalorização do salário mínimo. Quando tudo na nossa vida sobe, o aluguel sobe, a energia sobe, a água sobe, a gasolina sobe, mas o salário nunca sobe, de onde é que nós tiramos a diferença para compensar os preços mais altos daquilo que subiu quando o salário não subiu? Nós tiramos da alimentação. É do carrinho de compras que vão saindo as coisas para que nós paguemos o aumento do aluguel, da luz e da água, dos combustíveis e assim por diante. Sem essas três mudanças no nosso país, nós não vamos enfrentar a fome de uma forma definitiva. E aqui está um elemento importante. Precisamos enfrentá-la de maneira definitiva, não apenas com cuidados paliativos, com cuidados emergenciais. Estes também são importantes e necessários, mas precisamos vencê-la de uma vez por todas. E para vencê-la de uma vez por todas, precisamos de uma política fundiária justa, precisamos de uma política de trabalho para todos e precisamos de uma política de valorização do salário mínimo. Sem terra, trabalho e salário justo, toda desigualdade vai permanecer no nosso país. O grande desafio, eu acho, que apresenta essa campanha é, de fato, as pessoas terem, no Brasil que a gente vive hoje, ter a coragem de ver a realidade, de reconhecer que existe a realidade da fome no Brasil. Em especial, no que tange a vida eclesial na igreja, porque tem muitas pessoas dentro da igreja que não querem enxergar e até chegam ao ponto de querer negar a própria campanha da fraternidade, de qual o sentido de estar trabalhando fome.
Eu já ouvi até na internet pessoas dizendo, por exemplo, que não tem gente passando fome, isso os dados são errados, enfim, tal. Então, eu acho que uma dura realidade, né, e um grande desafio da gente, né, é esse olhar, né, esse ver que parte muito da percepção, né? Como você falaria para as pessoas de casa, né, a importância de fato dessa ação que parece ser tão simples, né, e deixe ver de ter a coragem de enxergar e não é só um enxergar de ver somente algo e passar pela minha frente, pronto, né, mas é de fato perceber e ter a percepção, se sensibilizar com aquilo que aconteceu. Pois é, Frei Roberto. As pessoas, elas não costumam a interligar e a relacionar os problemas estruturais do Brasil com o problema da fome. Primeiro aqui, todo mundo que nos ouve aqui, é certo que tem a possibilidade de comer toda hora e às vezes sente fome, mas a fome que nós estamos tratando aqui não é a fome que a gente tem entre o intervalo de alimentação. A fome é a negação de o mínimo de nutrientes para que a pessoa esteja de pé por um período. E essa experiência de violência que essas pessoas sofrem, que é o passar a fome, elas acabam com uma geração de pessoas, destroem uma geração, porque afeta cognitivamente a pessoa, fisicamente a pessoa, e claro, fora os problemas familiares, sociais que essa pessoa acaba adquirindo por uma falta de assistência coletiva da nossa casa comum, da nossa sociedade diante de todas as pessoas. Então, a gente precisa entender um pouco da orientação da fome. E aí, preparando para esse diálogo com vocês, eu até fui atrás de uma história lá no Maranhão de um lixão. E eu acho que essa história ajuda a gente a perceber como ela é sistêmica a questão. Veja só, a mesa com os urubus, chama a história. Gabriel procura latinhas, magro, sem camisa, o corpo suado sob um sol de 40 graus. Gabriel tem 12 anos e procura latinhas sobre montouros de lixo a céu aberto. Ali, onde caminhões coletores despejam o que a cidade desprezou, Gabriel procura latinhas ou outros materiais recicláveis que possa vender. Ele também vasculha ao redor em busca de roupas que possa vestir e algo que possa comer. Gabriel tem 12 anos e quase nada no estômago. A seu lado, um urubu também vasculha os montouros. E outro, e mais outro. São centenas. Os urubus não se interessam por materiais recicláveis, mas disputam restos de comida com Gabriel e sua família. Cerca de 300 famílias tiram seu sustento daquele lixão. Famílias humanas, porque as famílias de urubus não se pode numerar. Gabriel, as 300 famílias humanas e as centenas de urubus vivem do que encontram no lixão de Pissarreia, uma aberração ambiental e política instalada sem qualquer proteção contra a contaminação também do solo e dos lençóis freáticos da zona rural do interior do Maranhão, dessa cidade que tem 83 mil pessoas. Aí fecho aqui a história, né? Vem aqui aquela poesia do Manuel Bandeira, né? Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato nem um rato, o bicho, meu Deus, era um homem. Essa poesia do Manuel Bandeira de 1947. Ou seja, é muito importante que a gente perceba que a fome ela tem uma consequência social, ecológica, mas uma raiz econômica. Ou seja, a fome é porque o Brasil está tirando a oportunidade de pessoas de comerem e de terem segurança alimentar. E segurança alimentar não é uma coisa que você fala, o que eu faço? Entregar a cesta básica para essas famílias? Não é só isso. É uma ação emergencial que sacia um momento, mas ela não garante um direito. O direito ele precisa ser conquistado a partir de políticas públicas. Então, a política pública é a grande ferramenta da nossa campanha da fraternidade desse ano. Afinal, até inclusive foi tema da campanha da fraternidade de anos atrás, aí, em 2017 e 2018. O que a política pública é, né? Um espaço onde a gente evidencia ações políticas para conquistar o direito à fome. O direito à alimentação, não o direito à fome, né?
Mas é disso que a gente está falando, né? Essa história do Gabriel de 12 anos que eu conto. Ali você tem a negação de um direito humano de um menino com sua família que vive catando lixo recicláveis para vender, para conseguir pagar comida. Mas eles acham nesse meio de lixo um monte de comidas também que eles comem. Isso é uma aberração humana, mas também é uma aberração ambiental, porque a gente não consegue, a gente produz alimentos e esses alimentos são descartados e milhares de pessoas ainda passam fome. É contraditório isso. Uma vez teve um encontro dos povos indígenas de São Paulo, do estado de São Paulo. Eu estou em BH agora, mas estava em São Paulo, morava. E aí eu fui acompanhar. E as lideranças dos Guaranis em Mibiá, eles estavam falando que eles acharam um absurdo que eles passaram na Praça da Sé e viram na Praça da Sé um rapaz pedindo ajuda na frente de um restaurante. Ou centenas de pessoas entravam para comer e ele pedia dinheiro para poder pegar uma marmita em outro lugar. O estranhamento desse indígena sobre o nosso sistema econômico tem que ser cada vez mais o nosso estranhamento sobre o nosso sistema econômico. Não é normal com que eu consiga me saciar e tem pessoas que não. Eu tenho que me incomodar. Eu tenho que tornar a minha comida que eu estou comendo nesse restaurante indigesta. Porque é só sentindo a dor do outro, que é o que está no lema aí de Mateus 14, que é o lema da campanha da fraternidade, dai-lhes vós mesmos de comer, é só sentindo, de fato, a dor da fome do outro, a dor do outro, que eu consigo me perceber que a gente precisa mudar esse sistema econômico, né? E mudar esse sistema econômico é ir à origem do que está acontecendo com o alimento, o que está acontecendo com o trabalho que essas pessoas não têm, o que está acontecendo que essas pessoas não têm proteção social, políticas públicas para o seu bairro, para a sua comunidade, o que está acontecendo com a nossa economia, né? Então esse primeiro passo do documento, da proposta da campanha, é justamente fazer com que as pessoas vendo, elas se sensibilizem, né? Então os números presentes, todos esses pontos que o senhor trouxe desde a história do Brasil do início, é justamente para mostrar, apresentar e ver e fazer com que as pessoas, mesmo embora estejamos ainda numa cultura de muito negacionismo, possam de fato encarar e ver essa situação que é real, que estão estampadas nos jornais, mas que também está estampada aí na frente dos nossos olhos. Se nós sairmos de casa, nós vimos ali na frente, logo na porta da nossa casa, alguém pedindo, porque não tem o que comer. Qual a importância também de nós, católicos, cristãos, e também todas as pessoas que acompanham esses nossos conteúdos, de fato ver com os olhos, não somente no exercício de ver algo e deixar passar despercebido, mas de fato trazer ao coração, como o próprio Jesus fez no próprio Evangelho da Multiplicação. É preciso ver e é preciso, sobretudo, olhar nos olhos de quem passa fome. Não são apenas números. E se os números não fossem verdadeiros, como dizem alguns, isso não seria problema algum. Pois quando um irmão passa fome, Jesus se compadece desse irmão. Nós, cristãos, seguindo o exemplo de Jesus, deveríamos nos incomodar por um irmão que passa fome. Na década de 90 do século passado, eu li um artigo numa revista teológica de Dom Luciano Mendes de Almeida, o servo de Deus, e Dom Luciano, naquela altura, dizia algo que ficou gravado no meu coração e que sempre volta ao falar da campanha da fraternidade deste ano. Dom Luciano dizia assim: enquanto um irmão morrer de fome no mundo, nossas eucaristias terão necessariamente que começar rezando: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Se nós olharmos nos olhos de quem passa fome, nós não precisaremos de 33,1 milhões para nos comover e nos comprometer. Basta um irmão, basta uma irmã, que nós tenhamos a coragem de olhar nos olhos, de passar do número ao rosto, para que então nós nos comprometamos com a superação da fome.
Mas 2 subtemas desse primeiro parte do texto é interessante. Eu queria que você explicasse o que é que tem a ver fome e política, como também fome e casa comum, porque é outro subtema que existe, e um último, fome e educação. Mas são 3 temas que estão intimamente ligados com o tema da fome, não é? Intimamente ligado. Se a gente for retomar um grande pensador brasileiro que ajudou muito o combate à fome nos anos 90, anos 80 e 90, que foi o Betinho, sociólogo, fundou o IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, e hoje existe o Instituto Betinho, que está inclusive criando uma agenda de combate à fome, chamada Agenda Betinho, que combate a fome no nosso país. O Betinho dizia: a fome, a alma da fome é política, né? O que ele queria dizer com essa ideia, né? É que a fome, ela tem uma raiz em todas as suas grandes desigualdades. Porque quando a gente não tem política para todos, a política de um, que é o exercício do poder, existe oprimindo o passado. Então, no Brasil, essa é a 3ª vez que a gente está debatendo fome numa campanha da fraternidade. Foi em 1975 que nós tivemos a campanha da fraternidade, a primeira campanha com o tema da fome, que falava repartir o pão. Em 1985, 10 anos depois, voltamos para essa discussão chamada Pão para quem tem fome. E até, inclusive, virou um grande lema: pão para quem tem fome e fome de justiça para quem tem pão, né? E de 85 para cá, passados mais de 30 anos, a gente volta ao tema da fome como um problema no Brasil. Essa discussão é porque nós temos uma política hoje que ela não está contribuindo para a superação da fome. Em algum momento ela superou-se, né? Porque o Brasil começou a discutir como superar essas questões. E aonde ele foi buscar? Foi buscar na alma, na resistência do povo que propõe alternativas. Nós estamos falando de democracia. Quando a gente fala de política, na democracia quem faz a política somos nós, o povo. Nós somos os atores políticos. Nós somos os sujeitos da construção da política. É muito ruim quando a gente reduz política ao político, que é o que nos representa. Política é a nossa forma de organizar. E aí você vai perceber que nos anos de 1950, 1960, 1970, 80, 90, 2000, 2010, centenas de leis e organizações da sociedade civil foram propondo iniciativas para a superação da fome neste país que é de uma extensão extremamente continental, é muito grande o Brasil. Então o que a gente começou a perceber? Que para superar a fome você precisa reorganizar algumas questões da participação do povo. Quem percebeu isso primeiro, Frei Roberto, foi a ASA, que é a articulação do semiárido. Vale a pena quem está aqui nos acompanhando acompanhar o que é a ASA. A ASA percebia que no Brasil, nos anos 70 e 80, morria-se de fome e de sede. Por quê? Nós tínhamos um problema que é pessoas estão numa região do semiárido, que é a articulação do semiárido, a ASA, percebendo que o semiárido tinha sede. E aí as pessoas criaram um projeto chamado de construção de 1 milhão de cisternas. O que é a cisterna? É uma grande caixa d'água que você coloca um recurso tecnológico nela para que ela vá captando a água da chuva e você consiga transformar essa água da chuva em água potável para que as pessoas tomem, né? Esse projeto de 1 milhão de cisternas só chegou nos anos 2005, 2006 a ser executado porque, pela pressão popular de um povo que fez política, pensou a sua comunidade, o seu bem comum, fez política, lutou e o governo implementou esse 1 milhão de cisternas. Porque imagina um povo criar 1 milhão de cisternas para alcançar todo o semiárido, não é possível. Então, cada um que podia construir sua cisterna, mas não dava conta. Hoje no Brasil, graças a essa luta de organização popular, hoje a gente fala no Brasil que as pessoas morrem de fome, mas não de sede, de fato. Porque sede você consegue ter um programa onde é o semiárido, onde você não tem acesso à água por conta das condições climáticas, do bioma do semiárido, você consegue ter com que as pessoas criaram uma tecnologia ali para saber conviver com o semiárido. Então, como é que a convivência com o semiárido fez isso? Isso é uma ação. Mas você teve também nos anos 90
a criação do governo do Itamar Franco, do CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar, que tem representatividade metade da sociedade civil, metade do poder político, de grandes organismos de combate à fome. E para que existe esse CONSEA? Para estudar no país e nos seus estados como superar a fome, como cuidar da distribuição de alimentos. O CONSEA, nos últimos anos, nos últimos 4 anos, ele foi desmontado, ele deixou de existir, né? Porque a gente estava sobre um governo que não se interessava por isso, né? Então, o CONSEA foi desmontado, o fim do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Você teve uma queda no orçamento do Embrapa e do INCRA, com bloqueio de milhões, paralisação de políticas de reforma agrária, que é quando o povo tem onde plantar, o povo não passa fome. Houve a criação nos anos 70 da CONAB, que é a Confederação Nacional de Abastecimento. O que é a CONAB? A CONAB é um organismo criado pelo governo para que, quando os mercados, os grandes supermercados, têm uma inflação no país, eles aumentam o preço do alimento, a CONAB ela é responsável por comprar os alimentos e distribuir e revendê-los dentro dos mercados por preço baixo, aumentando a competição. Ou seja, se eu não deixo aumentar o preço do alimento porque a CONAB vai ofertar no mercado mais baixo o preço, os grandes supermercados também não podem aumentar tanto o valor da comida, gerando a oferta e demanda. Então, o que acontece? Você segura o aumento do preço dos alimentos e impede, de certa maneira, que a fome aconteça nos lares. A CONAB, criada há mais de 30 anos, 40 anos, ela foi, desde 2019, começou a fechar os armazéns da companhia de abastecimento, diminuindo a compra da CONAB de abastecimentos. Então, por isso que o alimento está tão caro, porque a gente não tem uma política pública que consegue competir ao aumento dos alimentos, que tem uma escala determinada pelo mercado internacional, não é? Também tem outros fatores, o fim do Bolsa Família. O Bolsa Família era uma política forte de mobilização de dinheiro para as famílias comprarem seus alimentos. Isso tudo foi prejudicando a vida do povo. Mas, ao mesmo tempo que eu estou mostrando o que foi desmontado, é um momento da gente perceber o que foi montado, né? Então, nós temos políticas públicas, tinha o CONAB, o INCRA com a reforma agrária, os CONSEAs, todas essas são políticas essenciais, que é o fato de fazer política. É a ação do povo que se organiza para combater a fome. E a grande palavra-chave é participação. A gente precisa participar dos nossos problemas. Então, a relação da fome e da política. Agora, a relação da fome e da casa comum, né? A gente precisa se importar com o outro para construir uma casa comum, que é uma casa onde tenha todos, onde ninguém passe fome. Então, eu preciso, nessa relação da fome e casa comum, organizar um sistema econômico e político cada vez mais, colocarmos a voz, o sentimento dessas ações, para que a gente supere a mazela da fome, a mazela da dor do povo. Então, essa é a relação da fome e da casa comum, né? Mobilizarmos esses afetos. E quem constrói a casa comum? Aqueles que estão produzindo novas relações econômicas. Então, eu citei aí a ASA, que é a Articulação do Semiárido, mas eu poderia citar aí a ANA, Articulação Nacional da Agroecologia. A agroecologia debate termos uma produção de alimentos sustentável nos nossos bairros e produzidos nos nossos bairros. O Brasil, vocês já ouviram falar muito, né, Frei Roberto, que é o celeiro do mundo. A gente fala que o Brasil, a gente vende para o mundo inteiro. Mas se você perceber, quando a gente fala que a gente vende para o mundo inteiro, como é que a gente vende para o mundo e aqui a gente passa fome? Na verdade, é porque a comida virou um commodity na nossa casa comum, né? Hoje, no Brasil, né, as pessoas passam fome porque você não tem uma política pública de garantia desses alimentos. Então, a ANA, que é a Articulação da Agroecologia, fala: é preciso construir agroecossistemas nos nossos bairros e vilas, para que o alimento saia do nosso bairro, ele não atravesse tantos espaços. Por exemplo, você vê lá o ketchup, nem sei se pode falar de marca, vamos falar uma marca aí, Heinz, ketchup Heinz. Ele atravessa 60 mil quilômetros para chegar no Brasil, que não é produzido aqui. Mas como assim? O Brasil não consegue produzir o seu tomate, o seu ketchup? Claro que conseguiria, mas há interesses de mercado que determinam os negócios e que proíbem comunidades de ter o seu direito à alimentação na sua região de qualidade orgânica. Então,
a agroecologia é uma dessas respostas da casa comum para superarmos a fome. E, por fim, a educação, porque eu falei bastante, né, Roberto? A educação, eu acho que ela tem... Essa eu falo demais. A educação, eu acho que ela tem uma perspectiva fundamental da gente começar a perceber como a escola, os nossos espaços educativos, olham para a fome nos seus bairros. Então, por exemplo, há uma política pública fundamental de garantia de enfrentamento à fome, que é a merenda escolar. A merenda escolar é um espaço que as crianças e adolescentes têm que ter o direito de alimentação sustentável, saudável. O Brasil, em São Paulo, por exemplo, a capital, elas compram alimentos, uma porcentagem dos alimentos que a Prefeitura de São Paulo compra é da reforma agrária, do MST. Isso é uma forma de garantir alimento saudável, né? E, ao mesmo tempo, você ir ao coração da fome, porque é nas famílias que a gente precisa a garantir que as crianças que vêm de famílias muito pobres tenham alimentação saudável para que também não caiam no abismo da fome, que tem diversas consequências. Então, para fechar, é isso. O combate à fome precisa de ações sistêmicas em todas as áreas que a gente imagina, e não somente numa área ou outra, não é só dar o alimento. É claro que quem tem fome tem pressa, então precisa desse alimento que você vai dar na sua ação assistencial. Mas a gente precisa conectar a políticas públicas em cada região do país. Sem falar que essa questão da fome, o Eduardo, né, da educação, na verdade, quem de fato consegue ter essa educação básica, o mínimo possível, consegue, por exemplo, olhar para essa realidade, fazer essa análise de conjuntura apurada e, de fato, iniciar esse projeto de participação política popular, também essa conscientização do quanto tudo está interligado de fato e que é preciso haver uma conscientização, enfim. Então, o quanto a educação, que foi tema da campanha da Fraternidade do ano passado, 2022, é importante, meio que pode ser entendido como um chute, assim, um joga para esse ano, que é a fome, e o quanto é importante a gente, todos nós, né, buscar a educação, buscar a informação, para que nós não possamos viver no mundo de fake news ou no mundo imaginário que não existe, a ponto de não querer ver a realidade dolorosa e sofrida que está estampado nos jornais, que está estampado aí, fora da sua casa, né? Fora da sua casa você vê alguma realidade dessa de alguém que passa fome, ou até mesmo quando você joga no lixo aquela comida que você não quis, né? Isso dá para ver concretamente o quanto o problema da fome é sério, principalmente quando se fala de que alguns têm mais e os outros têm menos. E daí, nessa ideia, a gente chuta para outro ponto, inclusive a gente estava falando disso agora há pouco, sobre isso, porque nessa primeira parte do documento, no V, se fala sobre a economia de Francisco e Clara, uma economia solidária. Eu sei que você é um apaixonado por essa economia de Francisco e Clara. E aí você falava que eu ficava me perguntando se não caberia mais no agir nessa parte, mas você falava que na parte da elaboração do documento viu-se que essa dimensão da economia de Francisco e Clara e tantas outras formas de economia é algo que já está visível no nosso meio e é preciso cada vez mais estar neste ver, a ponto de não só enxergar, mas de fato de concretizar no nosso meio. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente destas formas de economia que surgem nos nossos dias, como essa fonte de também ver essa realidade com um olhar possível, esperançoso, de uma sociedade mais igual, sem fome. Que maravilha, Frei Roberto, te ouvir, porque eu acho que a economia de Francisco e Clara, que nos faz hoje irmãos e companheiros na caminhada, né? Fraternos na construção da economia, uma sociedade mais justa, como aspirava Francisco, Clara e tantos outros, nos inspira que a economia nós somos um corpo econômico, né? A economia é nossa, né? A economia não é algo externo a nós. Infelizmente, a gente aprendeu pela educação econômica que o capitalismo nos impõe que quando se fala de economia no Jornal Nacional, vai falar do quê? Do mercado financeiro. Quando se fala de outros temas, a economia fica até por detrás, como se não houvesse uma intencionalidade econômica nas ações que acontecem no mundo. Ou seja, o que aconteceu com o capitalismo é que ele tenta cada vez mais naturalizar que a fome sempre vai existir, que a injustiça sempre vai existir, que os pobres vão ser normais, vai ser normal ter sempre pobre, mas na verdade não. Nós fomos empobrecidos,
nós fomos jogados à fome, nós fomos jogados à insegurança. Tudo isso faz parte de um sistema econômico que tem uma intenção política. Então, antes da ciência econômica falar dos dados, dos números, ela tende a resolver os problemas clássicos dela. Então, se tem fome, o sistema econômico faliu. Ou a gente muda de sistema econômico, ou a gente acaba com a fome dentro desse sistema econômico. Se esse sistema econômico não aceita, a gente tem que superá-lo. É isso que a gente está vivendo nesse momento. O capitalismo, ele precisa ser superado. Por quê? Porque ele só existe o capital a partir do lucro que você tira sobre uma comunidade, sobre um povo. Então, só existe o capitalismo hoje porque corporações do norte global, do mundo, né, na Europa, nos Estados Unidos, lucram com a exploração de terras aqui pela mineração, do agronegócio, que inclusive na mídia ficam tentando dizer que o agro é pop, que o agro é tech, que o agro é tudo, mas é o lucro deles sobre a espoliação da nossa dignidade. Então a gente perde comida, a gente tem fome. A gente perde trabalho porque a gente tem a precarização do trabalho. A gente perde nossas terras, nossa biodiversidade, porque eles exploram para levar essa riqueza para outros lugares. Então, a economia de Francisco e Clara, quando o Papa Francisco nos chama a realmar a economia, ela de fato vai nos apresentar, olha, é preciso mudar, construir a transição. E aí no texto base da campanha da fraternidade, a gente buscou mostrar que a economia de Francisco e Clara, ela já existe, só não estava nomeada para nós. Então, quando a gente olha a economia solidária, o povo que organiza geração de renda, produção de materiais para vender dentro de uma feira no seu bairro. Aquilo é economia solidária. A gente está gerando renda a partir do que gera vida para o povo. Eu não estou explorando o outro. A ideia da economia solidária é desenvolver cooperativismo, né? Ações cooperadas para que a gente possa partilhar alimento e partilhar o salário, que eles colocam um salário em comum. Teve isso de lucro, vamos partilhar entre iguais. O cooperativismo tem essa essência. Criarmos mais cooperativas. Mas como é que a gente vai criar mais cooperativas, né? Veja, se eu pego no meu bairro um estudo e vejo que tem de 10 mil moradores, tem 500 que estão desempregados, é só eu pegar esses 500 e criar uma política pública para eles começarem a trabalhar, gerando sua renda, produzirem e terem seu espaço. É muito fácil, mas não é do interesse do capitalismo isso. O capitalismo precisa de gente desempregada, precisa de gente passando fome, precisa explorar as terras dos mais pobres, para que assim gere a mais-valia, o mais lucro que eles geram. Então, é preciso realmar a economia a partir desses movimentos e com esses movimentos crescer uma grande onda na sociedade para que um dia a gente rompe a necessidade do capitalismo e construa a alternativa. Quem que nós somos? Esse povo que no meio dessa história conturbada, atribulada por todas essas violências, tenta construir uma nova história. É nesse momento que nós estamos, na transição entre um modelo que está morto, mas está nos governando, e um movimento que nós buscamos construir, que a gente sabe que ele vai gerar vida, mas ele ainda não vive como um tal, porque a gente precisa cada vez mais encantar as pessoas de que é possível mudar, construir uma esperança. Então a nossa missão, e eu falo aqui com os franciscanos e franciscanas desse Brasil inteiro, é que a gente motive a construirmos processos mais cooperativos de economia, mais solidários, mais fraternos. Então economia solidária, bancos comunitários, agroecologia. Olha aí o orçamento participativo, outra grande ação que encara na economia de Francisco e Clara. Porque se o povo começa no seu bairro a determinar para onde vai o orçamento, que a gente faça assembleias para pressionar que a prefeitura cada vez mais volte a determinar o orçamento do seu bairro do que o povo decide. Quem melhor sabe onde acontece enchente, onde tem fome, onde tem desemprego, onde tem violência, do que o próprio morador. Então que o morador determine para onde vai o orçamento do bairro. Ou seja, o orçamento participativo é uma dessas respostas. Por isso, a economia de Francisco e Clara, Frei Roberto, para encerrar, ela tem um efeito pedagógico gigantesco, porque ela reconecta as relações de participação do povo aos problemas econômicos. E como a gente está falando de fome aqui, né, comer é um ato político.
porque é um ato também de consciência, que a gente percebe que enquanto a gente come, tem outras pessoas passando fome, e por que passam fome, e como a gente faz com que acabe a fome, né? E isso a gente precisa, nesse exato momento, superar que não exista mais 33 milhões de pessoas, brasileiros, passando fome. As suas famílias, os seus nomes, as suas histórias. E essa nossa terra, que a gente pode produzir, que a gente pode partilhar e que a gente pode criar um modelo econômico sustentável, de todos, regenerativo, é o grande desafio que a gente tem para percorrer nesse nosso século. E aí, você gostou deste nosso primeiro episódio? Na próxima semana, já estamos aí preparando uma outra reflexão a partir do iluminar. Vamos iluminar toda essa reflexão a partir da palavra de Deus. Mas antes, eu convido a você a ir até as nossas plataformas digitais, Spotify, Deezer, SoundCloud, procurar por Web Santo Antônio, né, Sistema Web Santo Antônio, enfim, e você vai conferir este primeiro episódio na íntegra, inclusive com a participação de Doni Macedo e da nutricionista Gisele Ramos, partilhando também um pouco mais sobre este tema. Tá imperdível também, então vai lá, corre nas nossas plataformas digitais, nos links que estão aqui na descrição desse vídeo, e vamos juntos formar uma fraternidade sem fome. Paz e bem.